E eu separei certos textos que parecem frases fora de contexto, mas vamos ver se faz algum sentido. Será que faz sentido para você? Eu vou citar somente as frases que estão aqui em amarelo. Somos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Jesus disse que obras maiores nós faríamos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a fim de vivermos de forma digna do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, nos aperfeiçoando em todo o bem, para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De forma que, se alguém nos questionar, me mostre a tua fé sem obras, na verdade nós faremos o contrário. Mostraremos a nossa fé através de nossas obras, de forma que nós não vamos nos cansar de fazer o bem, perseverando de forma que nós não venhamos desfalecer no meio do caminho. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Porém, de alguma forma, isso quer dizer que já somos perfeitos? Nós vamos ver o relato do apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 12 e 16. Não que eu tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar, avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Tenhamos este sentimento. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aqui vamos diferenciar então os sábados, né? E será que podemos entender dessa seguinte forma? Se o primeiro sábado, foi feito para o homem descansar de suas obras, porque essa foi a principal função que Deus fez o sábado, em um tempo em que eles seriam escravos, eles seriam feitos cativos, eles iriam para a diáspora, eles seriam dispersos, tendo que seguir outros tipos de lei. E Deus criou o sábado para o homem com este intuito, para que ele descansasse de suas obras. 6 dias ele trabalha, em um ele descansa. E será que esse segundo sábado não é uma convocação de Deus para o trabalho das obras divinas? Porque ele quer compartilhar conosco de seus dons. E aqui eu chamei de segundo sábado. Vamos rever o texto de Tito 1,16. No tocante a Deus, confessam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Percebem que, se eu não tenho as obras que consumam, que confirmam a minha fé, eu sou reprovado para a verdadeira e boa obra, na qual o próprio Deus compartilha comigo o dom divino? Percebe essa importância? Essa ordem das coisas, e é por isso que talvez nós não vemos hoje em dia tantos sinais que deveriam ser tantos mais, como talvez até maiores do que Jesus fez. E o que Jesus fala conosco em João 6, 26, 27? Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Tem pessoas que buscam a Deus só por conta disso, né? Porque está sendo alimentado fisicamente. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Essa é a convocação para a boa obra, de trabalharmos para a boa obra, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E nós veremos que selo é esse também. Lucas 10, 1, 2. Jesus, nessa passagem, ele designou 70 pessoas e enviou de 2 em 2 para que pudessem não só anunciar que estava próximo o reino dos céus, mas também fazendo sinais e prodígios como ele também estava fazendo. E ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, para a seara do Senhor, não é a nossa própria. E ele ainda fala em Mateus 10, 8 a 10. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O próprio Jesus está falando que ele mesmo não vai prover as pessoas disso, mas por eles estarem sendo aperfeiçoados no amor e anunciando a palavra dele, aqueles que receberem essas pessoas, elas vão compartilhar com essas pessoas os bens que elas têm, conforme as suas posses, conforme a prosperidade que essas pessoas têm. Não por obrigação, mas porque elas são livres para fazer. Porém, mesmo os discípulos, esses 70, fazendo esses sinais grandiosos, Jesus não chega a questionar, e aí, como foi? Curaram muitas pessoas, ressuscitaram muitos mortos, purificaram muitos leprosos, expeliram muitos demônios, apesar dos próprios discípulos terem ficado maravilhados com esses sinais. Mas, Jesus questiona o seguinte, em Lucas 22:35. Quando vos mandei sem bolsas, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? E aí,
eles ficaram em silêncio, não conseguiram responder nada. Porque realmente nada lhes faltou. E no versículo seguinte, Jesus fala assim: agora, porém, o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Mas que espada é essa então que ele está falando? É a arma mesmo? Porque em Mateus 10:34 ele diz: vim trazer a espada. Em outros momentos, em outro evangelho, está assim: eu vim trazer divisão. Mas do que isso se trata? Em Efésios 6:17, apóstolo Paulo diz que a espada do Espírito, naquela analogia com a armadura de Deus, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E em outra oportunidade eu gostaria de gravar um vídeo falando sobre a armadura de Deus, porque não é algo passivo, em que a gente ora assim: Deus, me revista com a tua armadura. Mas o verbo ali usado é revistai-vos, é vocês que têm que fazer. Então é um conceito também que não está muito certo, parece algo místico, mas não é bem místico assim. E em João 3:5, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E, infelizmente, eu sei que é pesado dizer isso, mas me parece isso, que muitos nasceram da água, mas ainda não nasceram do Espírito. Tem uma parte, mas não tem a outra, e acaba ficando assim, infrutífero. E olha que coisa interessante, está lá em Apocalipse 6:9. Vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eu só fui ter esse seguinte entendimento, que, na verdade, assim como a lei veio trazer a consciência do que era pecado, a palavra de Deus, que é essa que Jesus veio trazer, é para a nossa morte. É estranho dizer isso, mas é necessário morrer primeiro para então nascermos de novo. E quando ele diz: eu vim trazer a espada, e a espada é a palavra de Deus, para a nossa morte mesmo. E claro, existem pelo menos dois tipos de pessoas, né? Todos nós devemos morrer, de fato, para o pecado, mas tem alguns que realmente vão seguir também o mesmo testemunho de Jesus, sustentando esse mesmo testemunho em que, assim como ele deu a vida por nós, outras pessoas também darão a sua própria vida, sustentando o mesmo testemunho que Jesus sustentou. Então alguns realmente, de fato, morrerão fisicamente, não só espiritualmente, mas fisicamente também, por conta do nome de Jesus. E quando em outras versões fala que eu vim trazer divisão, e eu não coloquei aqui também esse texto de Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E quando Jesus diz que veio trazer a divisão, é a divisão desse corpo que vai perecer e desse espírito que nasceu novo. Então, por isso que essa palavra vem trazer para nós a morte dessa carne. Porque quando já diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, então de fato vamos morrer. Mas não somente uma morte física, mas é preciso morrer para o pecado. Enquanto a lei trazia a consciência do que era pecado, agora vamos morrer para esse pecado, para então conseguirmos cumprir a lei divina. E agora, ao invés de fazer a nossa vontade, é fazer a vontade do Pai. E fazer as mesmas obras que o Pai faz. Porque se o Pai cura, se o Pai ressuscita mortos, faz tantas outras coisas que parecem impossíveis para nós, e na verdade ele quer compartilhar conosco, mas só para aqueles que nascem da água e do Espírito. E não tem como ser diferente disso. E uma outra coisa que eu também entendi é que a paz é o Espírito Santo. Parece estranho, ou talvez até levianamente, alguns acabam sem querer dizendo isso, né? A paz do Senhor. Mas a paz do Senhor significa o Espírito Santo. Em Ageu 2:9, ele está citando ali sobre a reconstrução do segundo templo, dizendo que a glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a minha paz. Sendo que, como se tratava ainda de um templo físico, existia ainda aquele véu que fazia separação do lugar santo e santíssimo, de onde o Espírito Santo estava. E Deus ali estava confirmando: eu vou dar a minha paz. O Espírito Santo vai estar lá. E em Zacarias 9:9-10, que citando sobre o Messias, diz assim: eis aí vem o teu rei, ele anunciará paz às nações. Não é simplesmente parar de ter guerra, mas ele está falando que anunciará paz, anunciará paz. Em Ezequiel 34:24-25, diz: o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Aqui falando, citando a Davi, porque como a promessa ao rei Davi se tratava do Messias, e Jesus ficou conhecido como filho de Davi, meu servo será príncipe no meio delas. Farei com elas, com os povos, aliança de paz. Está sendo prometida essa aliança. E a gente vai ver Jesus falando isso. Em Ezequiel 37:24-28. O meu servo Davi reinará sobre eles. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. É por isso que os judeus acabam negando a Jesus, porque se ele vem trazer essa aliança de paz e ainda continua a guerra,
e essa paz será perpétua, então ele não é o Messias. Mas a gente vai ver que se trata do Espírito Santo. Porei o meu santuário no meio deles para sempre, novamente fazendo de nós o seu santuário. Isaías 54:10. A minha aliança de paz não será removida. Em Zacarias 8, de 11 a 12. Haverá sementeira de paz. Em Joel 2, 28 a 29. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí, o que Jesus fala? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aquele Consolador, que é o Espírito da verdade, e que também é a paz. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. E olha só o contexto que ele fala. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Já não lemos em outros textos de Paulo falando, aquele que se torna filho, Cristo envia o seu Espírito para o nosso coração. E aqui nesse mesmo contexto, falando Consolador, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, o meu Espírito eu vou dar a vocês. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Novamente, não é pelo temor que devemos seguir, mas no aperfeiçoamento do amor. Porém, algumas pessoas acabam recebendo outro tipo de Espírito, e não o Espírito Santo. E por eles acabam sendo guiados, voltando novamente a temer algumas coisas, ao invés de amarem a Deus em espírito e em verdade. E agora vamos ver do que se trata aquele selo que Jesus tinha falado, que a gente citou mais cedo. Em 2 Coríntios 1, 21 a 22, Deus nos selou e nos deu por penhor do Espírito em nosso coração. Em 2 Coríntios 5, 5, outorgando-nos o penhor do Espírito. Em Efésios 1, 13 a 14, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Aquela promessa da aliança de paz, a qual é penhor da vossa herança. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Lembrando aquilo que eu já falei, que em Pentecostes é a outorga da Torá, e foi neste mesmo período que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, se cumprindo as profecias em Zacarias, Ezequiel, Isaías e Joel, falando disso. Em Isaías 32, 18 a 20. O meu povo habitará em moradas de paz. Olha o que ele está falando. Em moradas bem seguras e em moradas quietos e tranquilos. Ainda que haja saraiva, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Ou seja, do lado de fora está acontecendo muitas coisas. E Jesus diz, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não o espírito. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento, livrando da escravidão dos homens e do jugo que os homens impõem sobre os outros. E olha só, semeais junto a todas as águas. E olha a simbologia que isso aparece lá em Apocalipse. No Apocalipse 17:15, o anjo está explicando para João que ele teve aquela visão da grande meretriz sentado sobre muitas águas, e ele diz, as águas que vistes são povos, multidões, nações e línguas. E sobre essa sementeira que a gente acabou de ler, essa sementeira de paz, Isaías está falando, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, ou seja, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas. Porém, também existe essa seguinte promessa, em Isaías 57:21. Para os perversos, diz o meu Deus. Olha só, o meu Deus, não é o vosso Deus, o meu Deus. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não haverá o Espírito Santo, se você continua sendo perverso. Por isso que é preciso passar por toda essa correção para deixarmos o pecado. E agora sim, depois de entender todo este processo, do que é a igreja, a correção divina, sobre dízimos e ofertas, como tudo isso pode influenciar na nossa salvação, o que é realmente guardar o sábado, essa convocação desse trabalho santo de fazer as obras de Deus, que não são humanas e que de forma alguma podemos fazer de nós mesmos. E aí sim, depois de entender tudo isso, vamos começar a falar sobre os princípios bíblicos para o estudo de datas de Apocalipse. Em outras palavras, como Jesus disse, de tempos e épocas. Será que existem mesmo fundamentos bíblicos, bases bíblicas para podermos falar de algumas datas? E vamos ter que quebrar bastante paradigmas para chegar nesse entendimento.